Estimadas irmãs carmelitas, nesse segundo vídeo nós vamos continuar conhecendo um pouco sobre a vida de Teresa dos Andes. Vamos começar a partir de um elemento em que ela procurou até mesmo definir a sua vida. Ela disse que a sua vida é sofrer, amar e rezar. Nós vamos conhecer aqui como o sofrimento fez parte da sua vida, da sua história, e como ela foi dando sentido a esse sofrimento e como o sofrimento foi também amadurecendo a sua vida cristã. Nós sabemos, os místicos vivenciam algo que nós chamamos de noite escura. Como diz o nosso Santo Pai, São João da Cruz, a noite é sempre purificadora. Ela tem um elemento pedagógico que é mostrar o que há de melhor em nós, de purificar o nosso amor. Ela escreve no seu diário: sem dúvida, há um tempo não sei o que é o fervor. Sinto a voz de meu Jesus, mas não o vejo. Não sinto seu amor, estou fria, insensível. Porém, isso me serve para ver meu nada, minha miséria. Essa percepção de que Deus às vezes se faz ausente, nem sempre as coisas acontecem com o mesmo fervor, com a mesma intensidade. E é nesses momentos de noite escura que é preciso perseverar na fé. Como aqui diz Teresa dos Andes, acaba sendo o momento de provar a minha miséria, o que eu sou sem Deus, sem o auxílio de Deus, sem a presença de Deus, como todas as coisas parecem perder o seu verdadeiro sentido. No seu diário, no número 35, ela anota: hoje precisei vencer-me muito, tive raiva, desejo de desobedecer e fazer a minha vontade. Me aborreci e pensei que não tinha vocação, que era uma ilusão, uma pura ideia, que me desesperaria depois, enfim, tantas coisas. Talvez essa sensação que brota a partir da experiência da nossa fragilidade quando nós nos deparamos com os nossos atos, com nossas atitudes que não correspondem àquilo que nós gostaríamos de fazer. São Paulo diz: não faço o bem que quero e acabo por fazer o mal que não quero. Esse confronto com a nossa miséria, com a nossa situação de pecado, se nós sabemos vivenciá-la bem, acaba sendo como que um trampolim para nós nos direcionarmos para Deus. Mas se nós não sabemos lidar com essa situação, nós acabamos caindo então num sentimento negativo e até mesmo no desânimo e acabamos por desistir da vida espiritual. A essas dificuldades da alma, podemos assim dizer, Juanita vivenciou outras dificuldades, como aquela que ela mesma já havia assinalado, as dificuldades econômicas que a sua família começa a passar. Isso até lhe traz uma certa preocupação, porque ela pensa que seu pai não terá condições de dar o dote na hora de entrar no Carmelo. Essas perguntas e questionamentos que vão ao mesmo tempo purificando e mostrando se o seu desejo é realmente genuíno e se esse desejo tem realmente força de superar essas dificuldades. Mas há também aquelas outras dificuldades da sua própria saúde. Todos que tomam conhecimento desse seu desejo de ser carmelita lhe perguntam: mas tu não tem a saúde frágil? Como tu vai viver uma vida tão austera no mosteiro?
E ela escreve então no número 39: abandono, secura, agonia. Estou que já não posso mais. Dói-me muito o peito e as costas, vejo tudo tão triste, porque não poderei ser carmelita assim tão delicada. É bonito aqui nós referirmos a palavra de Deus que diz que esse precioso tesouro, e que aqui nós podemos entender a nossa vocação, é colocado em vasos de argila, em vasos de barro. E essa jovem, como todos os santos, na verdade, precisam fazer uma experiência profunda da sua miséria, da sua pobreza, uma experiência profunda de que necessita de Deus. E quando a gente faz essa experiência e se abre a Deus, então realmente encontramos o caminho, porque Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Agora, quando a compreensão da nossa limitação serve apenas para nós nos lamentarmos, aí então estamos fechados para a graça de Deus. Ainda nesses sofrimentos, ela escreve: sofro, porém, de maneira horrível o abandono. Jesus me abandonou, porque sou infiel. Já não ouve minhas orações e me deixa sem uma graça para vencer-me, de maneira que estou desamparada. Talvez uma das sensações mais dolorosas para os místicos, para os santos, é pensar que estão abandonados, que Deus não está com eles. E aqui entra em contraste aquela presença de Deus tão próxima, tão cerca, e agora parece que Deus me abandonou. E aqui está a ocasião de demonstrarmos o nosso verdadeiro amor. Porque mesmo não sentindo nada, mesmo não vendo nada, perseverar neste amor. Por isso nosso Pai São João da Cruz diz que a noite escura, que é esse caminho de união para com Deus, nós vivemos na fé, na esperança e na caridade. São as três guias desta noite: a fé, a esperança e a caridade. E tudo isso nos ajuda profundamente, sem que nós às vezes percebamos, mas nos ajuda sobretudo a purificar e não buscar apenas aquelas coisas que a gente sente quando está com Deus, que são os consolos da alma. Como é importante ter um amor maduro e verdadeiro a Deus. Todos os santos passaram por essa purificação. Todos os santos vivenciaram isso. Não é possível progredir na vida espiritual sem esta purificação. Só que muitas vezes, quando nós nos deparamos com a cruz, nós pensamos que estamos no caminho errado, porque achamos que o sofrimento não faz parte. Ao contrário, seguir o crucificado quer dizer que em algum momento ou outro nós iremos nos deparar sim com a cruz. Um outro sofrimento que teve essa jovem foi quando ela se prepara para deixar o internato. Se antes foi um sofrimento estar neste lugar, agora também é um sofrimento deixá-lo. No diário, ela escreve: Reverenda Madre, faltam só 15 dias para que eu saia da escola e, embora esteja triste, quero cumprir a vontade de Deus com alegria. Reze muito por mim. Vou começar a lutar com o mundo e penso que nas férias pedirei a permissão para ir para as Carmelitas. Algo muito característico na espiritualidade desta jovem, mas também na vida de todos os grandes santos, é essa determinação de fazer a vontade de Deus, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pede.
e se abrir a essa vontade, independente que para isso passe por algum sofrimento, por alguma angústia. E aqui nós vemos Juanita, que vai deixar o internato e que vai precisar entrar também na sociedade e conviver com situações e vivências às vezes difíceis, mas está disposta a fazer a vontade de Deus. Depois, quando começa a escrever cartas aos seus confessores, diretores espirituais, padres que possam lhe aconselhar, pede que lhe ajude a entender se é realmente esta a vontade de Deus. Que importante é nos colocar debaixo deste querer divino. Que importante é entender que Deus tem um projeto de amor, de salvação para cada um de nós e que o melhor mesmo é tentar intuir aquilo que Ele deseja de nós. Ainda no seu diário, ela escreve: estou saindo da escola. Não é possível descrever tudo o que sofro. Oh, meu Deus, como tudo passa e acaba. Quanto nos apegamos ao transitório. Não chorei e tenho o coração em pedaços. Talvez a maior dor seja deixar este lugar que tinha suas amigas e até este lugar que ela havia ganhado o carinho, a estima de muitas das monjas que ali estavam. Mas ela percebe como é importante se desapegar. Ainda que sejam coisas boas, mas elas podem prender o nosso coração. E para seguir a Deus, nós precisamos que o nosso coração esteja verdadeiramente livre. Livre para poder amar. Esse é o grande ideal da vida espiritual, nos conduzir a esta liberdade que nos permite amar a todos e em qualquer situação. No dia 7 de setembro, então, ela escreve para a Madre Superior pedindo para ser admitida nessa comunidade. Reverenda Madre, agora vou suplicar à Senhora que me admita nesse pombauzinho. Sei que sou muito indigna. Teresa começa a dar já mais consciente uns passos em direção ao Carmelo. Porém, antes de dar o passo definitivo, que acontecerá em maio de 1919, ela ainda vai passar por mais uma crise de dúvidas. E a grande dúvida será entre ser religiosa do Sagrado Coração ou ser de fato carmelita. E nós percebemos, ela até coloca como na balança esses dois carismas, que são dois carismas belos, e ela se questiona qual desses dois carismas Deus está querendo que ela realmente sirva a Ele. Mas o que ajuda muito a ela tirar essa dúvida é a visita que ela realiza no convento, no mosteiro das Carmelitas. No dia 11 de janeiro de 1919, viaja com sua mãe para os Andes a fim de conhecer o Carmelo. A visita da comunidade lhe permite confirmar a sua vocação. O que terá encontrado esta jovem de tão encantador neste lugar? Parece-nos algo inusitado, mas um elemento que ela destaca é a pobreza, a simplicidade daquele lugar. E como aquelas irmãs pareciam muito determinadas em amar e servir a Deus. Então, o que nós temos aqui é uma alma que se sensibiliza porque está buscando uma vida autêntica de seguimento a Jesus Cristo. Não está buscando adornos externos, aparência, não. Está buscando a mesma pobreza que o Mestre. Está buscando uma vida totalmente entregue a Deus.
No diário, número 48, ela relata: quando chegamos lá, me encontrei com uma casa pobre e velha. Esse ia ser o meu convento. Sua pobreza me falou ao coração. Sentia-me atraída a ele. Algo muito marcante nessa jovem é que ela procura muitas vezes definir o que é a vida da carmelita. Até mesmo antes de entrar, ela vai dando a entender o que é a vida de uma carmelita. Quero trazer aqui apenas alguns indicativos que está na carta 58, porque ela descreve por que ser carmelita. Porque a vida de oração e de união com Deus é o que eu mais quero. Ela entende que a vida da carmelita é uma vida de união com Deus, de oração, de, como diz a nossa regra, de estar na presença de Deus. Depois ela diz que a solidão no Carmelo ajuda muito no recolhimento. Toda a estrutura que um Carmelo tem deve ajudar a exatamente isso, ao trato pessoal com Deus. Todas as normas, todos os nossos regulamentos, elas devem estar orientadas em vista desse fim da união com Deus. Também ela salienta que a pobreza da carmelita é muito grande. Aqui não é a pobreza pela pobreza, mas a pobreza no sentido de abertura para acolher e para ter em Deus a sua grande riqueza. Também ela destaca a penitência e a austeridade da vida para parecer com o divino crucificado. Nós já conversamos sobre isso, o sofrimento aparece sempre em solidariedade e escolha naquilo que Cristo escolheu para si, como algo que eu posso fazer para ofertar a Deus, mesmo que isso me custe, mas eu quero corresponder a esse amor de Deus. Também ela diz que o seu sacrifício é perpétuo, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos também compreendendo essa dimensão apostólica da carmelita que se oferece pelo bem das pessoas, pelo bem das almas. A carmelita não vai ao claustro, não vai uma vida consagrada apenas para se santificar ou para se encontrar com Deus. Ela vai para santificar a igreja. E claro, ao santificar-se, busca santificar a igreja. E suas preces estão destinadas a exatamente isso, ao bem da igreja, essa dimensão eclesial que o Carmelo traz muito forte a partir mesmo da experiência da Santa Madre. Cada Carmelo é convidado a estar inserido na igreja particular, a sofrer com as pessoas que estão ali, a vivenciar o que o povo de Deus está vivenciando. E por fim, nessa carta, ela diz que o fim que a carmelita se propõe, rogar e santificar-se pelos pecadores e sacerdotes. A carmelita é também a irmã dos sacerdotes e reza por eles. Talvez interessante nós deveríamos fazer o itinerário que Santa Teresa faz para chegar nessa conclusão dessa dimensão eclesial que o Carmelo traz. Seria muito importante para nós entender o sentido profundo que existe nessas palavras que Teresa dos Andes se produz, mas cuja raiz nós encontramos na Santa Madre. Nosso objetivo aqui não é nós aprofundar a Santa Madre, mas diria que seria muito interessante, além de reproduzirmos e repetirmos que uma carmelita deve rezar pelos pecadores e pelos sacerdotes, deveríamos entender a raiz disso, a dimensão eclesial que está por detrás desta afirmação. Algo difícil para essa jovem será conseguir o consentimento do seu pai.
talvez a coisa mais difícil seja isso. Ela escreve então para o seu pai, escreve de tal modo que ele receba a carta no sábado, porque ela confia que Nossa Senhora é a grande encarregada de conseguir essa graça, que ela consiga a permissão de maio já ir para o Carmelo. E é bonita a carta porque nós temos aí os argumentos, nós temos uma bonita reflexão, podemos ver a raiz dessa vocação. Apenas um pequeno trecho dessa carta. Papaizinho, faz tempo desejava confiar-lhe um segredo que tenho guardado toda a minha vida no mais íntimo da alma. Compreendi que não nasci para as coisas da terra, mas para as coisas da eternidade. Percebe, Juanita, que o seu coração é diferente dos outros. Percebe que desde pequena foi chamada por Deus e que o seu grande desejo está nas coisas eternas e que o passo que agora ela quer dar, na verdade, é a consequência de muitos outros que ela já foi dando ao longo da sua curta vida. E o que ela pede ao seu pai é permissão para viver plenamente aquilo que ela já está vivendo, que é esta união com Deus, e agora deseja ir para o Carmelo. Talvez também seja interessante assinalar porque ela vai ao Carmelo dos Andes. Nós sabemos que também em Santiago havia um Carmelo que até ela tomou conhecimento e esteve neste Carmelo e pelas cartas ela não lhe causa o mesmo interesse, o mesmo impacto que esse mosteiro pobre dos Andes. Mas há um fato anterior que é uma visita que o padre José Branch, que é um dos seus confessores, faz à sua família, e nessa visita o padre conta que juntamente com 5 irmãos ele havia se consagrado inteiramente a Deus, e isso certamente causou em Juanita uma sensibilidade muito grande, tantos irmãos terem se consagrado a Deus. E conta também nesta mesma conversa que haviam morrido 3 irmãs deste mosteiro nos Andes, devido à grande pobreza que ali havia. E no coração de Juanita, ela pensa assim: eu irei substituir uma dessas irmãs que morreram, que, conforme também conta a comunidade, foram verdadeiras mártires da caridade. E até por isso, Juanita assume o nome de Teresa, porque uma das monjas que morreu se chamava Teresa de Jesus. Ela ingressa então no Carmelo em 7 de maio de 1919, tendo aí a contrariedade de muitos dos seus familiares, mas ela permanece firme na sua decisão. Sobretudo, nós vamos depois aprofundar a carta do seu irmão, o irmão Lúcio, que resiste muito com essa notícia de ver sua irmã agora tão distante e uma vida oculta e aparentemente uma vida inútil. E ela vai dizendo as razões de ter escolhido o Carmelo e como isso é para ela o verdadeiro céu. Ela foi acolhida na comunidade com muita alegria, pois se percebia nela a alegria da qual a sua alma estava inundada por sacrificar-se a Deus. Causa uma certa sensibilidade na comunidade acolher esta jovem que já vive inteiramente para Deus. E aqui também nós recordamos uma frase da Madre Angélica que disse: essa menina já entrou aqui carmelita, já é carmelita desde criança, porque já faz muito tempo que ela procura viver essa vida do Carmelo.
Talvez a maior parte da vivência carmelitana de Teresa dos Anjos se deu mesmo fora dos muros do Carmelo. Já nas primeiras cartas, ela pode testemunhar um pouco da sua alegria, e também no seu diário ela escreve: há 8 dias estou no Carmelo, 8 dias de céu. Sinto de tal maneira o amor divino que há momentos em que creio que não vou resistir. Esse entrar no Carmelo, que lhe causa uma profunda paz e também pacifica muitos das perturbações em que ela tinha, e ela já sente essa alegria de estar no lugar em que Deus escolheu para ela. Estou no lugar em que Deus escolheu para mim. É aqui também que nós encontramos o que nós poderíamos chamar de um grande apostolado de cartas que essa jovem faz desde dentro do Carmelo. Já fazia desde fora, é verdade. Nós temos cartas belíssimas, Aliás, se queremos de fato aprofundar a espiritualidade de Teresa dos Anjos, nós precisamos ler suas cartas. Suas cartas não são cartas apenas de relatos de coisas, não são cartas que têm espiritualidade. A conversa que ela estabelece com os seus familiares, ou mesmo com as suas amigas, são conversas espirituais, perpassa nas suas palavras a sua espiritualidade, a sua visão de mundo, a sua relação com Deus, e também um verdadeiro apostolado, como eu dizia, porque ela está falando de Deus, está apresentando a Deus, está movendo as pessoas para se aproximarem de Deus a partir de suas cartas. Suas cartas podem ser comparadas com as cartas paulinas, que ao mesmo tempo instrui, exorta, aconselha, mas manifesta também a ternura e a proximidade. Teresa então vivencia aqui que o Carmelo é algo maravilhoso, mas esse algo maravilhoso não quer dizer que não passe também pelo Calvário, pela cruz. Não é um amor inocente, não é um romance que ela tem, não é um amor verdadeiro, provado pelo sofrimento. Ela escreve: a Carmelita sobe o Calvário, ali imola-se pelas almas, o amor a crucifica, morre para si mesma e para o mundo, sepulta-se e seu sepulcro é o coração de Jesus. E dali ressuscita, renasce para a nova vida e vive espiritualmente unida ao mundo inteiro. Trago apenas essa definição, depois nós vamos aprofundar outras definições, mas perceba como ela insere a Carmelita no mistério de Cristo, tanto no mistério da morte como no mistério da ressurreição de Cristo. É bonito ela manifestar que a Carmelita traz uma vida cristológica ou cristocêntrica. E aqui nós temos realmente uma verdadeira filha de Santa Teresa que sabe da importância da humanidade de Cristo e que a humanidade de Cristo acompanha toda a vida espiritual. Nenhum momento da vida espiritual a gente deixa de ser acompanhado pela humanidade de Cristo, nem mesmo quando na sétima morada, quando se está no matrimônio espiritual, se deve deixar desta humanidade de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós devemos ter um compromisso muito grande com o Jesus revelado que aparece nas Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que nós devemos ter na nossa espiritualidade um contato contínuo e diário com o Evangelho, porque ali é que Jesus se revela como Filho do Deus Altíssimo e é penetrando a este mistério que nós também vamos penetrando ao mistério da nossa vocação. Teresa dos Anjos
conseguiu vivenciar isso e entender que a Carmelita está inserida nesse mistério cristocêntrico. Diria ainda sobre o Carmelo, uma das cartas, na qual ela escreve, nesses 11 meses dentro do Carmelo, ela escreve dando seu testemunho e escreve o seguinte: tudo é simplicidade e alegria no Carmelo, e cada uma esmera-se por dar de sua parte ao quanto possa alegrar as suas irmãs. Verdadeiramente é um encanto viver no meio de santas irmãs, pois todas não formam senão um só coração. Com certeza, ela encontra nesta comunidade uma comunidade fraterna. Que bom se as vocacionadas que vêm ao encontro dos nossos Carmelos pudessem dar esse mesmo testemunho que dá essa jovem Juanita, de que há no Carmelo uma simplicidade, uma alegria, e que cada uma está determinada a amar e servir as suas irmãs, a fazer tudo o que pode para o bem da outra. O Carmelo se entende nesta doação, nesse serviço, nessa entrega. E Juanita percebeu profundamente isso. Ainda nos referindo um pouco à vida de Teresa dos Andes, quero falar aqui de 3 lugares que foram para ela lugares inesquecíveis. O primeiro lugar é uma fazenda, um sítio, a fazenda de Chacabuco. Sabemos que as férias ocupam um lugar à parte nessa vida, na história de Juanita. As férias são momentos especiais de convivência com a família, sobretudo momentos de profunda alegria. Aqui nós temos que recordar que estamos diante de uma jovem extremamente normal, que amava, por exemplo, o esporte, que amava o campo, amava cavalgar, jogar tênis. É uma jovem, podemos dizer, plena, como tantas jovens também da sua época, do seu tempo. Isso, Juanita era alguém que nós podemos dizer de um belo convívio com as jovens do seu tempo. Talvez seja interessante depois nós destacarmos que exatamente essa proximidade, essa alegria jovial é que ajuda com que ela depois influencie para o bem muitas das suas colegas e muitas das suas amigas, levando que muitas também busque e também realize a sua consagração, e algumas até mesmo no Carmelo. Neste lugar, nessa fazenda em Chacabuco, é onde se desenvolve o afeto familiar, é onde também se desenvolve este olhar contemplativo, e é onde que também se desenvolve a sua atividade apostólica. Então, convívio familiar, porque é um tempo das férias que era marcado exatamente pela convivência familiar no campo, junto com a natureza e com outras pessoas queridas. São dias sempre alegres, festivos, onde a presença dos amigos e da família é abundante. Nesse ambiente, podemos dizer, campesino, Juanita cresceu e aprendeu a amar a solidão e o silêncio. Sobretudo quando se perdia pelos arredores das cordilheiras dos Andes, contemplando a beleza deste lugar e os espaços infinitos em que sua alma voava com a confiança de sentir-se amada por Deus. Que importante é nós resgatar este olhar contemplativo, de perceber a presença de Deus que se manifesta nas suas criaturas e, sobretudo, na criação, na natureza. Que bom é quando nós conseguimos fazer essa experiência do nosso Santo Padre João da Cruz,
de ver a presença de Deus que passou e que tudo revestiu de formosura. Um outro elemento significativo são as missões que se estabelecem. Durante as férias, promove missões para centenas de empregados que faziam parte dessa fazenda. A pregação e há também a preparação para a primeira comunhão, para a crisma, se realizam os batizados, os casamentos. E Juanita participa ativamente, dando aulas de catequese e cuidando da ornamentação da capela ou tocando o harmônio nas celebrações, nas cerimônias. Muitas das cartas que escreve para suas amigas do internato, ela deixa transparecer como eram especiais esses dias, os dias das missões, sobretudo também porque eram os dias que ela tinha a ocasião de comungar. Também, não só espiritualmente se preocupa, mas também se preocupa do bem material dos colonos. Isso também não é esquecido. A própria mãe de Juanita é uma pessoa muito caridosa. Muitas vezes acompanhada dela, da sua mãe, percorre as casas e anota o que precisa tomar providência. Com frequência também nós vemos esta jovem cuidando dos doentes. Poderíamos hoje, se fôssemos dizer, nós temos aqui uma jovem totalmente engajada, nós temos uma jovem totalmente envolvida na sua comunidade. É alguém que faz a vivência eclesial da fé, alguém que vivencia a caridade cristã e que sabe da grande beleza que há nisso e também da grande realização que há em nós vivermos esse dinamismo de servir aos outros. Passado as missões, Juanita aproveitava parte do dia para passear longamente a cavalo ou até jogar tênis. Era uma jovem desportista, como a gente tem dito, uma jovem amante da natureza e uma jovem alegre. Todos nós conhecemos essa sua expressão tão marcante, que Deus é alegria infinita, porque essa é a percepção da sua vida, da alegria, da felicidade, e ela entende que Deus é isso no fundo de sua alma. Há uma pequena história muito significativa de Juanita quando era ainda criança e que vai mostrar como já desde pequena está aberta totalmente ao transcendente. Em uma ocasião, estando na capela da fazenda, lugar onde sempre gostava de estar, Juanita, ainda bem pequenina, ao se encontrar com o padre capelão, o tomou pela mão e lhe disse: "Vamos para o céu?" "Sim, filhinha, vamos para o céu", respondeu o padre. "Mas aonde está o céu?" E ela respondeu: "Ali", apontando com o dedo para a Cordilheira dos Andes. "Está bem, filhinha, mas atenção, pois quando tivermos subido estes montes, ainda faltará muitíssimo para alcançar o céu. Este não é o caminho para o céu. Jesus no sacrário é o verdadeiro caminho para o céu." Aquela resposta, aquele padre, foi a chave para a sua vida desde tão tenra infância. Jesus no sacrário é o verdadeiro caminho para o céu. Passemos então a um outro lugar muito significativo. Quis trazer essa história que aconteceu nessa fazenda para mostrar como foi um lugar muito significativo na espiritualidade e nas vivências, ainda que infantis, mas que marcaram muito esta jovem carmelita Juanita.
O segundo lugar, me parece, não poderia ser outro que o Colégio da Maestrança das Religiosas do Sagrado Coração. Ela fez os seus estudos nesse colégio, profundamente afetiva, se via incapaz de viver separada da sua família, de seus irmãos. Em uma das crises, chegou até mesmo chamar o internato de calabouço, como nós lemos anteriormente. No entanto, foi assumindo generosamente a prova de estudar em um regime interno nos 3 últimos cursos, como fosse uma preparação, uma espécie de um treinamento para depois se tornar carmelita, para depois viver longe da sua família. Aos poucos, nós vimos que ela passa a mudar a sua compreensão deste lugar. Passa a dizer que nos divertimos muitíssimo, ou mesmo que sentia falta de estar neste lugar. Aos poucos ela vai, podemos dizer assim, percebendo que naquele lugar, naquela escola, ela estava recebendo a piedade e os ensinamentos necessários para que a alma dela crescesse muitíssimo. E ela vai, então, conquistar ou receber a estima de algumas religiosas que percebem que ali está uma jovem diferente, uma jovem que também tem os seus limites, que precisa ser educada, mas uma jovem generosa. Ela vai vencer-se até mesmo nos seus estudos e vai conseguir até boas notas em áreas que ela não tinha tanta facilidade para estudar. O outro lugar, então, sim, significativo, seria o Carmelo, ainda que ela tenha passado apenas 11 meses neste lugar. Ela deixou o colégio em 1918 para cuidar da casa, continuando a exercer seu apostolado com as colegas e agora também com as primas e amigas. Já firmemente resolvida a seguir a voz de Jesus, trocou correspondência com a Madre Superiora do Carmelo dos Andes. Esta aconselhou a ler Santa Teresa de Jesus, pois não há fonte mais pura da vocação por ser ela a fundadora do Carmelo. Esse contato, sobretudo, com a Madre Angélica, nós temos aí várias cartas, destinadas à Madre Angélica, em que ela vai perguntando, vai tirando suas dúvidas. Aqui nós encontramos uma verdadeira acolhida, encontramos um coração materno que acolhe essa jovem e que vai esclarecendo o que ela tem de dúvida, e que vai lhe mostrando realmente o caminho. Poderia concluir esse momento recordando essa jovem é chamada à vida eterna na sexta-feira santa, em 1920, após o ofício, que relembra a morte do Divino Salvador. A superiora percebeu que a irmã Teresa estava pálida e com dificuldades de seguir as cerimônias. Quando lhe apalpou a fronte, viu que estava ardendo em febre e mandou-a recolher-se ao leito. Neste período, faz a profissão religiosa e recebe os últimos sacramentos. Ao entardecer do dia 12 de abril de 1920, contando 20 anos incompletos e apenas 11 meses no Carmelo, fechou os olhos para esta vida, indo encontrar aquele que pouco antes ela chamara de meu esposo. Aqui conclui, podemos dizer, a trajetória terrena de Teresa dos Andes, mas a sua trajetória no céu, ela perdura para toda a eternidade. Em 1947, inicia o processo diocesano de canonização. Em 3 de abril
de 1987 é beatificada e em 21 de março de 1993 ela é canonizada em Roma e recebe aí, geralmente reconhecida como uma santa que tem muito a dizer para a juventude, porque viveu plenamente a sua juventude, plenamente entregue a Deus. Esses são alguns aspectos da sua vida importantes para nós nos situarmos, e nós vamos continuar no nosso curso e vamos aprofundar sobretudo agora alguns elementos da sua espiritualidade, do seu ser carmelita e também de alguns pilares, podemos dizer assim, da sua espiritualidade.